Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma análise aqui. Hoje a gente mergulha num clássico, né? Trechos de Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, um livro que, nossa, mexeu com muita gente. E continua super atual, né? A força dele está em questionar o senso comum sobre dinheiro, trabalho, usando aquele contraste famoso dos dois pais. Um super instruído, mas sempre apertado, o outro sem diploma, mas que, bom, ficou rico. A ideia aqui é destilar as lições principais, sabe? Sobre como mudar a cabeça para finanças e que passos práticos o livro sugere para buscar a independência financeira. Com aquele tom inspirador, né? Aplicável. Exatamente. E é fundamental sacar isso. Não é um guia de fique rico amanhã. O foco é total na mentalidade, na educação financeira que a gente, não tem na escola. É quase um chamado para a gente questionar aquelas ideias sobre grana que a gente absorve sem nem pensar. Muitas vezes da família mesmo. Perfeito. E essa base toda começa com a história dos dois pais. De um lado, o pai pobre, né? Valoriza o estudo formal, a segurança do emprego, mas tinha uma relação meio, sei lá, receosa com dinheiro. Falava, não ligo para dinheiro. Já o pai rico, sem o diploma chique, mas com uma visão bem pragmática. Era estude para entender como o dinheiro funciona, né? Dinheiro é poder. Ele via a riqueza até como uma responsabilidade. Pelos filhos, inclusive. E isso mostra uma falha, né? O sistema educacional tradicional não ensina quase nada de finanças pessoais. A gente aprende em casa. E aí perpetua os padrões, né? O interessante é que o pai pobre, ele não era pobre de renda, necessariamente, mas talvez a mentalidade financeira dele era limitada. Ele meio que desligava o cérebro para a finança, sabe? Enquanto o pai rico treinava o dele o tempo todo. Então, escolher qual conselho seguir, qual filosofia adotar, já é o primeiro passo ativo, né? Nessa jornada. Tem uma frase que resume bem essa virada. Pai pobre, estude para trabalhar numa boa empresa. Pai rico, estude para comprar uma boa empresa. Nossa, muda tudo. O livro até fala, né? Estar quebrado é temporário. Agora, a pobreza pode ser uma mentalidade que dura. Aquela metáfora do Robert Frost da estrada não seguida cabe certinho aqui. E a ação é super valorizada, mesmo que não seja perfeita. Aquela história do Kiyosaki criança tentando fazer dinheiro com o chungo mostra uma atitude, né? De fazer acontecer, de testar. Claro que foi ingênuo, mas levou ele até o pai rico. E a primeira lição de negócios: cobrar o combinado, mesmo sendo uma criança falando com um adulto. Isso já prepara o terreno para a lição número 1, que para muita gente é um choque. Os ricos não trabalham por dinheiro. O Kiyosaki aprende isso do jeito difícil, né? Trabalhando por quase nada depois de graça, para sentir na pele a armadilha, a famosa corrida dos ratos. Aquele ciclo terrível. Acordar, trabalhar, pagar conta, aí o medo de ficar sem grana te empurra para querer mais salário, só que aí o desejo por coisas novas come qualquer aumento. Mais dinheiro nesse esquema vira só mais despesa, não traz liberdade. A lição tem que quebrar esse padrão. O ponto central é esse, né? As classes média e baixa trabalham por dinheiro, os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles. Para sair dessa corrida, tem que entender como fazer a grana gerar mais grana. A primeira experiência do Kiyosaki com isso foi aquela biblioteca de gibis que ele montou com um amigo. Uma empresinha ali, sabe? O esforço inicial gerando uma renda mesmo que pequena. O lado psicológico disso é muito forte. Medo e desejo são emoções que controlam as decisões financeiras da maioria. A ideia é usar essas emoções para pensar e não ser controlado por elas. Um emprego alivia o medo no curto prazo, mas não constrói segurança de verdade a longo prazo. A chave é aprender a gerar renda, independente do emprego. E olha, evitar o assunto dinheiro, tratar como tabu, é tão ruim quanto a ganância, viu? Tá, mas como fazer o dinheiro trabalhar para a gente, então? Aí a gente chega na lição 2, a importância da alfabetização financeira, que se resume na regra número 1, né? Isso! Entenda a diferença entre um ativo e um passivo e compre ativos. Parece simples, né? Mas é aí que o pessoal escorrega feio. A simplicidade engana mesmo. A definição é direta. Ativo bota dinheiro no seu bolso, passivo tira. Simples assim. Exato.
Os diagramas de fluxo de caixa no livro são ótimos para visualizar isso. Os ricos focam em comprar ativos, ações, imóveis para alugar, negócios. Já a classe média acumula passivos, financiamento da casa, do carro, dívida de cartão, muitas vezes achando que está investindo. É o erro clássico da casa própria como maior ativo. Claro, é um lar, mas financeiramente é despesa pura. Parcela, imposto, manutenção, tira dinheiro do bolso. O livro argumenta que essa grana podia estar comprando ativos de verdade, que geram renda. Aquele exemplo do casal que se afunda em dívida com carro maior, carro novo, cartão, é um retrato fiel dessa confusão. Exatamente. E aí entra a alfabetização financeira, saber ler números, entender um balanço pessoal. Sem isso, é muito fácil cair nessas ciladas. E a riqueza, naquela definição do Buckminster Fuller que o livro cita, é sobre quanto tempo você consegue sobreviver se parar de trabalhar hoje. Isso vem do fluxo de caixa, dos seus ativos, não do valor das suas coisas. A casa própria, nesse sentido, diminui esse tempo, não aumenta. Precisa de inteligência financeira para resolver problema, não só de mais dinheiro. O livro usa até aquela metáfora dos 3 poderes japoneses. Espada, joias e espelho, né? E destaca o espelho, o autoconhecimento, para a gente entender nossos próprios padrões com dinheiro. E esse autoconhecimento leva direto para a lição 3, cuide do seu próprio negócio. A história do Ray Kroc do McDonald's é perfeita para isso. O negócio principal dele não era vender hambúrguer, era o quê? Imóveis, os terrenos onde as franquias estavam. Isso separa bem a profissão, o emprego, do negócio, que é a sua coluna de ativos. É verdade. Muita gente passa a vida inteira na profissão, mas construindo o negócio dos outros. Do chefe, do governo com impostos, do banco com juros. E esquece do próprio. Cuidar do seu negócio é isso. Construir ativamente a sua coluna de ativos. Mesmo que você tenha um emprego formal. O foco sai do salário e vai para o seu patrimônio que gera renda. E os ativos que ele recomenda são aqueles que geram renda passiva ou de portfólio, né? Negócios que não precisam de você lá o tempo todo, ações, títulos, imóveis de aluguel, direitos autorais. O salário do emprego vira o combustível para comprar esses ativos. É um caminho para a segurança financeira real, muito mais sólida que a segurança aparente de um emprego só. E a ordem das coisas inverte, né? Os ricos compram os luxos por último, com o dinheiro que os ativos geraram. A classe média muitas vezes compra primeiro, com salário ou pior, com dívida. Aquele exemplo da Mercedes que a esposa do autor comprou com o fluxo de caixa dos imóveis ilustra isso perfeitamente. O ativo pagou o luxo. Construir essa base de ativos te dá liberdade, diminui a dependência do salário, permite até você correr alguns riscos calculados, buscar novas oportunidades, o que nos leva a entender melhor as regras do jogo, como na lição 4. A história dos impostos e o poder das corporações. O livro dá uma pincelada na história dos impostos. Mostra como algo que começou temporário, focado nos ricos, acabou pesando mais para a classe média. E aí revela que os ricos usam uma ferramenta poderosa, as sociedades anônimas, as corporações. Jogam com regras diferentes. A diferença é brutal, né? O empregado ganha o salário, menos, paga imposto, gasta o que sobrou. Uma corporação ganha, gasta com despesas dedutíveis, que podem incluir salários, viagens de negócio, etc., e só aí paga imposto sobre o lucro que restou. É uma estrutura legal, oferece vantagens fiscais e também proteção para o patrimônio pessoal. É bem significativo. O texto até cita um exemplo da lei americana, a seção 1031, que permite adiar imposto na venda de imóvel se o lucro for reinvestido. Mas o ponto não é o detalhe da lei americana, né? É o princípio. Usar o conhecimento da lei para acelerar a construção de riqueza. Entender as regras é ter poder. Exato. Uma corporação é uma ferramenta. Para usar bem, precisa do que o livro chama de QI financeiro, que junta o quê? Contabilidade, ler os números, investimentos, fazer a grana render, entendimento de mercado, sacar oferta e demanda, e lei, as vantagens fiscais, a proteção. Ter esse conhecimento te protege, evita que você seja engolido pelo sistema, digamos assim. E com esse conhecimento todo, vem a lição 5. Os ricos inventam dinheiro.
Não no sentido de falsificar, claro, mas de criar oportunidades, de estruturar negócios que geram valor, onde os outros não estão vendo. É sobre ser criativo e proativo com as finanças. Aquele exemplo da casa em Fênix. Comprou por US$ 20.000, usou US$ 2.000 emprestados, vendeu rapidinho por US$ 60.000. Criou US$ 40.000 em ativos à promissória do comprador, com quase nada de trabalho direto. É usar a mente para achar e capitalizar a oportunidade, ao invés de só trabalhar mais horas ou ficar contando o centavo. O jogo Cash Flow, que o autor criou, é mencionado como um jeito de treinar essa habilidade, né? De identificar e criar essas chances. E ele diferencia o investidor que só compra o pacote pronto daquele que monta o negócio, que estrutura o investimento. É nesse segundo tipo que está o potencial de inventar dinheiro. Aquele exemplo da sequência de trocas de imóveis usando a lei para crescer o patrimônio muito rápido reforça bem essa ideia. Esses exemplos misturam conhecimento técnico com uma certa dose de ousadia calculada. O risco que a gente percebe diminui muito com informação e com experiência. As grandes oportunidades, como ele diz, são vistas com a mente, não só com os olhos. Por isso, o primeiro investimento tem que ser na própria educação financeira, para poder enxergar e agir. E esse investimento em conhecimento, em habilidades, é a alma da lição 6, trabalhe para aprender, não por dinheiro. Aquela história da jornalista que não queria aprender vendas, mesmo sonhando em ser escritora de best-seller, nossa, é um caso clássico. De autossabotagem por orgulho ou por falta de visão mesmo. Contrapõe total as visões dos pais. O pai pobre foca na especialização, na segurança. O pai rico defende aprender um pouco de tudo, mesmo que superficialmente, para ter a visão do todo, para conectar os pontos. As próprias escolhas de carreira do Kiyosaki mostram isso, né? Fuzileiro para aprender liderança, xerox para aprender vendas. Foi estratégico para ganhar habilidade, não pelo salário em si. O McDonald's, de novo, como exemplo, não faz o melhor hambúrguer do mundo, mas tem o melhor sistema de negócios. Vendas e marketing são chave. A segurança para o pai rico não estava no emprego fixo, estava na capacidade de aprender, de se adaptar. A superespecialização pode ser uma armadilha hoje em dia, com tudo mudando tão rápido. Habilidades como gestão financeira, de sistemas, de pessoas e principalmente comunicação, vendas, marketing são transferíveis. Elas multiplicam o valor de qualquer conhecimento técnico que você tenha. A combinação de habilidades é muito mais poderosa que ser ultra especialista numa coisa só. E o livro ainda traz aquela ideia de doar tempo, dinheiro, conhecimento como um princípio para receber de volta. Mas, mesmo sabendo disso tudo, por que tanta gente não age? O livro aponta 5 obstáculos principais. Vamos ver. Medo de perder dinheiro, o clássico. Ceticismo, aquela dúvida que paralisa, dar ouvidos aos pessimistas. Preguiça, que muitas vezes a gente disfarça de "tô muito ocupado", sabe? Para evitar pensar em solução. Maus hábitos, gastar tudo que ganha, não se pagar primeiro. E arrogância, achar que já sabe tudo, fechar a mente para aprender. São barreiras internas, né? Essencialmente. O medo trava. O ceticismo te cega para as oportunidades. A preguiça mental impede de perguntar como eu posso fazer isso. Maus hábitos destroem qualquer progresso. E a arrogância impede de aprender mais. Lidar com isso, especialmente com o medo, exige autodisciplina, coragem. A forma como cada um lida com esses fatores é que faz a diferença entre quem avança e quem fica parado. E para superar isso e finalmente partir para a ação, o livro dá lá os 10 passos. São dicas práticas para desenvolver a tal inteligência financeira. Alguns exemplos que ele dá. Ter um motivo muito forte, o seu porquê. Escolher aprender todo dia. Escolher bem os amigos, pelo poder da influência. Dominar uma fórmula e depois aprender outra. Se pagar primeiro, disciplina. Pagar bem por bons conselhos. Buscar retorno rápido do investimento. Ele usa a expressão doador indígena. Usar o dinheiro dos ativos para comprar os luxos. Ter heróis para se inspirar e ensinar o que aprendeu para aprender mais ainda.
A mensagem final é essa: ação, tem que agir. Esses passos amarram todas as lições anteriores. É um processo ativo, exige aprendizado contínuo, disciplina, mudança real de hábito, de mentalidade. É sobre transformar a renda do trabalho, que é mais taxada, em renda passiva ou de portfólio, que são menos taxadas. Fazendo o dinheiro finalmente trabalhar para você. Então, para fechar nossa análise aqui dos trechos de Pai Rico, Pai Pobre, a independência financeira começa mesmo na cabeça. Exige educação financeira constante, foco em construir ativos e a coragem, né? Para superar os medos e as crenças que limitam. A grande virada é essa: parar de correr atrás da grana e começar a fazer a grana correr atrás de você. Exato. E para provocar uma reflexão final, pegando essa ideia de que nosso maior ativo é a mente, qual seria um pequeno passo, um pequeno investimento em aprendizado financeiro, talvez? Ler um artigo, ouvir um especialista, ou só analisar as próprias contas com esse novo olhar, que daria para fazer ainda esta semana, só para fortalecer esse ativo e, quem sabe, começar ou acelerar a busca pelos seus objetivos financeiros. Fica aí a provocação.